Olá, pessoal. Sejam todos os que creem abençoados. Decidi fazer essa live hoje, surpresa. Quinta-feira, 21/5/2020, para tratar de um assunto de suma importância para o seu sucesso em toda e qualquer área da sua vida. O assunto que eu irei tratar aqui nessa live surpresa é de suma importância para toda e qualquer área da sua vida. Nós vamos falar do poder dos conselhos, de se ter conselheiros para toda e qualquer área da sua vida. Que você queira obter sucesso, que você queira vencer. E depois eu irei baixar essa live aqui e irei colocar também no meu canal no YouTube. Tá bom? Se você puder abrir sua Bíblia, quer esteja me acompanhando aqui na live ao vivo pelo Facebook, ou quer esteja vendo esse vídeo já baixado e colocado no meu canal no YouTube, eu queria te pedir para poder abrir aí no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 22. Diz assim: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Provérbios 15, versículo 22. Quando não se tem conselhos, então os planos se frustram. Mas havendo muitos conselheiros e conselhos, então eles são estabelecidos, eles se firmam. Então, qual é o segredo para você ter os seus negócios estabelecidos, os seus planos se tornando uma realidade, um projeto que se tornou algo palpável, algo real e algo que te trouxe resultados? Ter conselheiros. Só que para a gente tratar de conselheiros e conselhos, primeiro tem que ficar claro a diferença de conselho e opinião. A diferença de conselho e opinião. Se você puder até tomar nota disso aí, porque quando a gente anota, a gente consegue gravar o que a gente ouviu, instalar dentro de nós e realmente tirar mais proveito daquilo, que o que a gente ouve, a gente não consegue lembrar de tudo. Então, primeiro a gente tem que estabelecer a diferença entre conselho e opinião. Eu me lembro que, há um tempo atrás, a minha esposa teve a ideia de abrir o seu instituto de beleza, aqui na cidade onde nós residimos hoje. E uma pessoa da família chegou para ela e deu uma opinião. Como que você vai montar um salão de beleza? Você não tem nada. Não tem como isso dar certo. E ainda vai pagar aluguel. Pensa bem. E dúvida, dúvida e dúvida. Essa pessoa da família dela, até acredito que queria ajudá-la com a sua mente limitada, com a sua capacidade limitada e sem conhecimento da área. Por isso ela deu uma opinião. Preste atenção. A opinião, ela é dada por alguém que não tem experiência naquela área. Não fez algo parecido. Não teve resultado nem negativo nem positivo.
Vai aconselhar com base em quê? Então, acaba dando uma opinião. Então, preste atenção na diferença. Quando alguém te dá uma opinião, é porque aquela pessoa tem um pensamento pré-estabelecido a respeito daquela ideia que você teve, daquela inspiração que você teve, e às vezes até quer o seu bem, mas ela nunca fez aquilo que você está se propondo a fazer. Ela não tem os três atributos que eu vou te falar agora, é bom você tomar nota, que um bom conselheiro, uma boa conselheira deve ter para você ouvi-lo, para você ouvi-la. Preste atenção, a gente está lendo aqui Provérbios 15, versículo 22. Quando não há conselhos, os planos se frustram, mas havendo muitos conselhos, eles se firmam. E eu comecei dizendo a diferença de conselho e opinião. Qualquer um pode dar opinião a respeito de qualquer coisa. Por exemplo, num bar cultural aqui no Brasil, isso, os homens ali que estão naquele ambiente darem suas opiniões sobre futebol. Opiniões. Mas muitos ali nunca jogaram futebol na vida. Nem amador, quanto mais profissional. Ali não tem um técnico. Agora, quando um técnico ele abre a boca para poder falar de futebol, ele tem experiência naquilo. Não é só uma opinião de um leigo. Está compreendendo? Ele tem experiência, ele tem vivência naquilo. Ele tem autoridade para falar sobre aquilo. Guarda o que eu vou lhe falar e mais do que isso, hein? Escreve, toma nota. Isso pode fazer uma diferença extraordinária na sua vida. O que um bom conselheiro, pastor Cleiton, deve ter? 3 atributos. Escreve aí, toma nota, para não esquecer. Primeiro atributo que um bom conselheiro em qualquer área da sua vida tem que ter: currículo. Tem que ter formação naquela área, de preferência. Como que uma pessoa vai te ensinar a construir uma casa se nunca fez um alicerce de uma casa? Pode dar palpite, mas não pode dar conselho com a autoridade de quem já construiu uma casa desde a sua fundação. Como que uma pessoa que não é eletricista vai te dar um conselho sobre a parte elétrica de uma casa? Pode dar opinião, mas não tem autoridade para dar conselho. Está compreendendo a diferença? Então, a primeira coisa, o primeiro critério que você tem que ter para poder escolher um bom conselheiro em qualquer área da sua vida para você ser bem-sucedido ou bem-sucedida naquela área. Ver se a pessoa tem formação naquela área. Ver se a pessoa ela tem um conhecimento, nem que básico naquela área. Segundo, experiência. Experiência. Quem está me falando aqui, pela misericórdia, graça de Deus, porque eu tenho buscado muito de Deus, é um homem que tem inserido no meio cristão há mais de 24 anos. Eu sou Maria de primeira viagem. Eu sou menino na fé. Não estou começando hoje, eu tenho uma história. São mais de 18 anos cuidando de pessoas, desde pessoas pobres até pessoas ricas. Todo nível social, intelectual de pessoas eu já atendi. Casos os mais diversos. De pastor, mais 15 anos. Como obreiro, que é o auxiliar ali do pastor, mais de 3 anos, juntando mais de 18 anos. Eu tenho um mínimo de condição de te aconselhar com relação à vida espiritual. Sobre a palavra de Deus. Eu tenho experiência. Eu tenho vivência. Então, vamos lá. Primeira coisa que uma pessoa para te dar conselho em alguma área da vida tem que ter: formação, currículo. Segunda coisa, experiência, vivência naquilo. Que não adianta também ter só formação, por exemplo. A pessoa se formou em Direito, se tornou bacharel em Direito, mas não passou na prova da OAB, não tem a carteirinha de advogado e não está ajudando pessoas ali na área.
engaveta ali o seu diploma e pronto. Então, tem uma coisa que é a formação, né? Mas não tem a outra que é a experiência. Compreende? Então, lembre disso, que a pessoa te dá conselho. Tem que ter currículo, formação, tem que ter experiência, que é a prática. E terceiro, preste atenção, até anotei aqui, tem que ter currículo, tem que ter experiência e tem que ter história. Tem que ter história. Por exemplo, eu li aqui Provérbios 15, versículo 22. Eu estou tomando aqui um conselho para te repassar do homem mais sábio de todos os tempos. Porque Deus o deu sabedoria. O filho de Davi, Salomão. Compreende? Ele tem uma história, tanto é que eu estou lendo aqui parte da história dele. Um provérbio dele, um escrito dele, um conselho dele. Que para você prosperar em qualquer coisa, você precisa ter conselheiros, não palpiteiros. Então, cuidado com quem você procura para poder te dar conselho. Então, tá claro? Quem me dá conselho? Quem tem formação naquela área, ou tem um mínimo de conhecimento naquela área, experiência, vivência. E, por último, história. Tem uma bagagem. Entende? Por exemplo, você vai chegar, você é um homem casado, uma mulher casada, numa igreja, para pedir orientação, pastor solteiro, sobre o seu casamento, você está tendo conflito com sua esposa, com seu marido, é melhor que você tome conselhos com o pastor casado. Ele já tem uma bagagem, ele já tem uma história de homem casado, compreende? Isso serve para qualquer área da vida. Então vamos lá, para terminar essa live aqui surpresa, que eu vou baixar esse vídeo depois, vai ficar aqui no meu Facebook à sua disposição, até para você enviar para outras pessoas, e vou colocar no meu canal no YouTube também. E se você não é inscrito, inscrita ainda no meu canal no YouTube, se inscreva, Pastor Clayton Soares, ativa o sininho. Se esse vídeo foi relevante para você, dá o seu like, o seu dislike. Não importa se você gostar, dá o like, se não gostar, dá o dislike. Mas dê a sua opinião, faça o seu comentário, tanto aqui embaixo no Facebook, se você está me acompanhando ao vivo, ou no canal no YouTube, lá embaixo na área de comentários, que é importante para o YouTube indicar para outras pessoas esse vídeo. Tá bom? Combinado? Posso contar com você? Compartilha no WhatsApp, no Facebook, de amigos, em grupos cristãos, grupos que você participe, que as pessoas ali vão gostar desse tipo de vídeo. Então, para a gente terminar aqui, essa live que eu transformei também em vídeo no meu canal no YouTube, você precisa escolher bem quem vai te dar conselho, na área que você precisa vencer, ser bem-sucedido ou bem-sucedido. Então, lembre desses requisitos do seu conselheiro, da sua conselheira também. E outra coisa, pastor Cleiton, onde encontrar esses conselheiros ou conselheiras? Em toda parte. Na igreja, uma pessoa ali que tem autoridade sobre aquele assunto, seja na faculdade, no colégio, na sua família, no YouTube, né? Você está aprendendo a trabalhar pela internet, nesse período da pandemia, do coronavírus, para ganhar dinheiro em casa. Procure no YouTube pessoas que têm autoridade, que já fizeram dinheiro trabalhando pela internet. Eles têm experiência, muitos têm até formação ali naquela área, e tem história. Por exemplo, eu quero aprender a fazer pequenas reformas na minha casa. Então, procure pessoas que já fizeram isso, para você aprender com quem já fez. Enfim, eu estou enfrentando problema no casamento. Então, procure, como conselheiros, pessoas de sua confiança, que têm esses 3 atributos que eu falei anteriormente. Eu quero ter sucesso nas finanças. Procure aquele pastor que você sabe que ajudou as pessoas já a prosperarem. Ele tem um histórico de ter conseguido ajudar pessoas a prosperar. Ele é reconhecido em ajudar pessoas a prosperar, com base na palavra de Deus.
estou enfrentando um problema espiritual. Então, procura um obreiro, um pastor, que tem experiência nessa área. Eu quero abrir um próprio negócio. Então, procure conselho com uma pessoa que abriu e venceu como empreendedor, como empreendedora. Inclusive na área que você quer empreender. Busque conselhos daquela pessoa, mas cuidado para não pedir conselho para pessoas que têm conflito de interesses. Por exemplo, você vai pedir conselho para uma pessoa para você abrir um salão de beleza, como a minha esposa abriu. Só que aquela pessoa também tem um salão de beleza e você vê que não tem um espírito bom, não é uma pessoa que quer o seu sucesso, que vê você como uma concorrente, uma futura concorrente. Será que ela vai te dar os conselhos certos? Então você tem que ver se aquela pessoa que você vai buscar para te dar conselhos não vai ter conflito de interesses. É uma pessoa que quer que você cresça, que não vai te ver como concorrente, sabe? Que tem um espírito bom, que não vai querer esconder o ouro, vai entregar o ouro, vai te dar dicas importantes, valiosas. Então, cuidado com esses critérios. Tá certo? Espero que essa live tenha te ajudado. Ela vai ficar aqui no meu Facebook, ou você que viu aqui o vídeo pelo YouTube, e que você venha me pagar, vamos dizer assim, se inscrevendo no canal se não é inscrito ou inscrita ainda, e fazendo seu comentário aí embaixo sobre o que você pensa sobre o que eu disse aqui. Você já tem conselheiros para o seu casamento, pessoas de confiança? Você já tem conselheiros para os negócios, para as finanças? Você já tem conselheiros espirituais? Repito, cuidado com quem você vai pedir os conselhos. Veja os critérios que eu disse anteriormente. Tá certo? E entenda essa diferença de opinião, que qualquer um pode te dar opinião sobre qualquer coisa, sem conhecer do assunto, e conselho que vem daquela pessoa que entende do que está falando. Forte abraço, até uma próxima live ou vídeo aqui no meu canal no YouTube, e que Deus abençoe você, sua família, e me ajude a seguir com essa missão de transformar vidas através da fé aqui no meu canal no YouTube.